assim isso? Como assim? Não acredito. Hoje, nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão distantes. Amanhã eu vou fazer 59 anos. A solidão começa dentro de nós. E quando ela acontece isso? Muitos casos as pessoas são inteligentes, mas o que acontece é o seguinte: ela não encontra uma outra pessoa à altura dela. Pior do que estar sozinho é não poder sermos nós mesmos perto de alguém. Mas pensa bem, é mais difícil fazer o papel de vilão ou o papel de mocinho? Vamos trabalhar ou não vamos? Bora trabalhar. É sua vida. O tema de hoje é forte e atual e profundamente humano. A solidão hoje não é falta de gente, é falta de conexão real. Seja bem-vindo no Você em Foco, e o tema de hoje diz muito sobre os dias atuais, conforme eu falei. Há muito o que pensar. Muitas vezes, na solidão, nós ficamos tristes. E por que não estudar sobre essa solidão? Não é verdade? Às vezes temos um problema, temos uma condição onde nós só ficamos lamentando. Mas nós esquecemos de mergulhar profundamente, sem crítica, autocrítica, sem tortura, sem sacrifícios, e dizer: por que eu estou passando por isso? Isso é uma autoanálise maravilhosa. Mas temos uma pergunta aqui hoje, né? Mr. R, você já se sentiu sozinho, mesmo estando cercado de pessoas? Às vezes, né? Às vezes acontece esse tipo de situação, principalmente quando você está em um lugar que o conteúdo que é comentado naquele lugar não é um conteúdo que você domina, né? Pois é. Aí você fica meio... Fica meio deslocado, né? Agora eu vou fazer outra pergunta. Quando você tem um certo domínio sobre o assunto, você se sente mais leve, né? Com certeza. Mais pertencente. Com certeza, que você fala com muito mais propriedade e segurança, né? Isso. No meu caso, eu falo, né? Se for uma coisa que eu domino, e também eu não tenho muita vergonha de falar. Isso tem acontecido com muitas pessoas e talvez esteja acontecendo com você. Sim, você que nos assiste e traz para dentro de si as reflexões que trazem orientações para a sua vida, suas escolhas, suas decisões, até mesmo seu ponto de vista pode ser transformado quando você assiste o Você em Foco, ou então ele pode ser não apenas mudado, transformado, mas também você pode criar algo muito poderoso em cima disso, porque você, pensando junto comigo e com Mr. R, a coisa explode em muito conhecimento e sabedoria, porque conhecimento em si só, por si só, o conhecimento não é sabedoria. Bom, hoje nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão distantes. Vamos pensar um pouquinho sobre a solidão moderna, né? Nós conversamos o dia todo, mas não nos conectamos. Respondemos muitas mensagens, inclusive esse aqui, que gosta mais do Facebook do que o Instagram. É ou não é? É verdade. É verdade. Dizem que quem gosta do Facebook é coisa de velho. Bom, eu tenho, calma, você que é do Facebook fica ofendido, eu também tenho Facebook. Quase eu não vou lá, porque só tem velho. Ai, meu Deus. Mas não nos abrimos de verdade, não confiamos nas pessoas, né? Eu me lembro, porque eu sou velha, tá? Amanhã eu vou fazer 59 anos, olha aí. Parabéns. Pensa aí. Aí, olha só, antigamente, bem antigamente, eu observava que haviam pessoas na sociedade, e minha mãe era uma dessas, que as pessoas a procuravam para poder desabafar e buscar conselhos de uma pessoa que tinha não apenas idade, mas que tinha um olhar diferenciado pela vida. E hoje em dia, meu amigo, quem tem um olhar melhorzinho, diferenciado pela vida, ele sai correndo e vai vender aquilo, né? É difícil a gente achar pessoas que realmente escoem seu conhecimento de forma gratuita, sem outras intenções. É verdade. Você em Foco não é assim, tá? Eu durmo pensando em você, eu acordo pensando em você. Olha só, você é o nosso foco. E se olhar mais profundamente e atentamente, você vai perceber que você é único. Agora, isso pode ser
ser visto como algo triste e solitário. E isso me lembrou de uma coisa agora, de uma diretora de um presídio, uma das diretoras, né? Eu fiquei por alguns anos trabalhando lá em Tucum. Tucum é um lugar, era o nome de um bairro onde ficava um presídio, e aí ele recebeu o apelido, mas era um presídio feminino. Quer dizer, o presídio não era feminino, né? As mulheres que estavam lá eram mulheres, né? E lá em Tucum, uma das diretoras disse a história dela para mim um dia. A história dela foi a seguinte, Mr. R. Ela tinha um marido alcoólatra e ela era cristã. Na igreja dela, ela não conseguia se conectar com ninguém, no sentido de que a entendesse, que sentisse realmente o que ela sente. E olha só que legal, olha só que bacana. Essa mulher, presta bem atenção, essa mulher me disse que se sentia solitária, se sentia até, de certa forma, indefesa, não acolhida. Mas não era que o pessoal não acolhia, mas ela acreditava que as pessoas não entendiam ela mesma. Foi quando um dia ela encontrou uma mulher chamada Abigail. Ela é uma personagem bíblica e ela tinha um marido alcoólatra. E o marido dessa diretora era alcoólatra. Olha só que interessante, né, Mr. R? Interessante. E engraçado que é aí que ela se sentiu pertencente. Olha só que interessante, não é? É verdade. Quando você encontra algo similar, eu acredito que acontece muito com as pessoas que assistem aqui o programa, né? Às vezes você está com dificuldade sobre um problema e esse problema é bem abordado pelo programa, né? Verdade. E aí você se sente, suas perguntas são respondidas ali. Eu acredito que essa foi a mesma sensação que ela teve. Ela se sentiu acolhida representada, né? Porque tinha uma pessoa que estava passando pelo mesmo problema que ela, né? Então ela não se sentia só, não sentia em solidão e pensava assim, né? Teve um caso mesmo de uma pessoa que comentou, a Adriana Grifo, uma pessoa sensacional, e ela falando, né? Ela fez comentários como ela acaba se encontrando com o que é falado. E vou te falar uma coisa, tem mais comentário lá no meu Zap do que no próprio canal do YouTube. Por quê? Porque às vezes as pessoas ficam envergonhadas, né? Às vezes elas ficam sentindo desconfortáveis. Mas olha só, nem sempre encontramos ou percebemos que alguém passa pelo mesmo que nós passamos. Ou pela pessoa, ou encontramos as pessoas que têm uma ideia do que nós passamos, né? Mas nós podemos ressignificar o fato de não nos identificarmos com alguém. Podemos transformar essa ideia de que somos únicos, porque isso, na verdade, é o seu superpoder. Imagine alguém pensando igual a gente. Seria tão previsível, né? Seria, de certa forma, assim, né? Se tivessem os mesmos talentos que a gente, se fizesse as mesmas idênticos coisas, ficaria muito monótono, né? Acabaria com a criatividade. É por isso que Deus deu os talentos diferentes para pessoas diferentes, né? Você viu como ele é inteligente, né? Olha, esse mês você não vai ganhar seu salário, não, tá? Já recebeu elogio, é suficiente. Mas olha só, eu sei que nem sempre é fácil ressignificar, olhar e dizer assim, eu me senti solitário, ao invés de dizer assim, eu tenho um poder único, um superpoder de ser único, de ser alguém que não é igualado a outra pessoa. E até porque a comparação é uma destruição na mente humana. Você não sabe como isso é terrível. Um dia eu venho falar sobre isso aqui. Mas, enquanto não acontece essa coisa de entendermos que sermos únicos não é uma coisa solitária, é sermos, na verdade, essa pessoa poderosa, enquanto isso não acontece, nós vamos ficar aqui refletindo e crescendo. Vamos fazer perguntas em vez de se lamentar e cair nas profundezas das dores de nossa alma. Isso mesmo, não faça isso. Vamos estudar, considerar, pensar sobre o que está acontecendo de fato nos dias atuais. A solidão começa dentro de nós. E quando ela acontece isso? Quando não nos sentimos compreendidos, quando não conseguimos nos expressar,
quando nos sentimos como quem precisa se adaptar o tempo todo. E agora eu vi um pouquinho aqui do que você falou. Você chega num lugar e surge um assunto, e se você não tiver a par daquele assunto, você acaba se sentindo meio isolado, talvez seria a palavra. De certa forma, sim, né? Uma vez eu fiz um curso de vendas e o instrutor abordou bem esse tema que você precisa ter o conhecimento das coisas atuais para você chegar em um lugar, você não ficar fora da conversa, né? Não se sentir deslocado. Agora, eu acredito que o problema abordado hoje é ainda diferente, né? Você tem todo mundo em volta e você se sentir deslocado, né? Sozinho, se sentir solitário. Agora, voltando lá à questão do talento, assim, imagine que todo mundo tivesse a habilidade, a capacidade, a condição de ser o seu próprio terapeuta. Como seria? Não teria necessidade de ter um terapeuta. Sim. Igual você que entende muitas coisas. Porque você também precisa por causa do seu trabalho. Você tem que saber. Sim. Como você falou da questão de conhecer os tempos. Como funciona a mente, como funcionam as questões do comportamento em si, né? Que você sabe sobre isso. Eu não sei nada. Às vezes eu me comporto de uma forma que você falou comigo da raiva. Eu aprendi a lidar com pessoas. A base dela é o medo. Lidar com pessoas complicadas, difíceis. Então aí foi que eu abri a mente para esse tipo de pensamento. Quanto conhecimento essa mulher tem, velho? Mas aí é que tá. Deixa eu te falar uma coisa. Eu percebo que meu conhecimento ele vem à tona quando eu tenho alguém que é inteligente para poder fazer as perguntas. Eu não estou te bajulando, não, porque eu pago horrores para você, né? Mas olha só. Realmente, a gente cresce. Tem um texto da Bíblia que diz: como o ferro afia o próprio ferro, assim o companheiro afia o outro. Sócrates, ele criou o método da maiêutica, né? A maiêutica é quando uma pessoa... Ele fala, a maiêutica é o parir das ideias. Quando uma pessoa ela se encontra com outra e ali conversando e trocando ideias, surge algo novo. Não adianta... É igual ir para o chat GPT, gente. Gente, ir para o chat GPT, a gente, não só o GPT, né? O Grok, seja lá, o Seek, né? Eu acho que é. É DeepSeek, tem várias. Tem a Copilot, tem Gemini, tem uma infinidade. Isso. Então, você vai para uma IA e você vai bater um papo, não vai fluir muita coisa se você não tiver as perguntas certas. Você precisa ter as perguntas certas. Aliás, se você for olhar no comentário, tem uma pessoa, não sei se foi no comentário ou a pessoa me mandou mensagem para mim, dizendo que o programa fica muito melhor com você fazendo as perguntas, que é como se você estivesse representando as pessoas. Eu gostaria muito de convidar essa pessoa que fez esse comentário, que é a Adriana Grifo, e trazer ela aqui, né? Para poder, porque ela é inteligente, ela tá fazendo faculdade de História. Particularmente, eu acho uma pessoa muito inteligente. Eu gosto de pessoas que a gente pode sentar e conversar. E aí me vem uma conexão com o que nós estamos falando agora. Muitas vezes, as pessoas se sentem sós, solitárias, em solidão. Sabe por quê, Mr. R? Não, pois Elas se sentem porque, muitos casos, as pessoas são inteligentes. Sabia disso? Muitos casos, as pessoas são inteligentes, mas o que acontece é o seguinte, ela não encontra uma outra pessoa à altura dela para aquilo fluir. Então, ela acaba se distanciando. Você pode ver que muitas pessoas que são doutores de verdade, porque fizeram um doutorado de verdade, não comprou um certificado, entendeu? Aí o cara, às vezes, o que ele tem para conversar, imagina um cara PhD 2 vezes, pós-doutorado 2 vezes. Aí as pessoas vêm falar de coisa que o cara não tem nem paciência, olha assim e fala assim, olha assim, cara, ele pode olhar para você e dizer assim, meu amigo, você precisa estudar. Não é? É verdade. Então, às vezes, o excesso de conhecimento faz com que uma pessoa se sinta isolada. Ou as pessoas isolem essa pessoa. Entendeu? Porque se a maioria não entende o que ele fala,
vai se sentir isolado. Um montão de gente se sentindo isolado diante de alguém. Se a pessoa for inteligente, ela vai se aliar àquela pessoa e vai usufruir daquele conhecimento. Entende, Mr. R? Ah, entendi. Quem é o inteligente? É aquele que se une com o outro para o parir das ideias. E Sócrates criou esse nome por causa da mãe dele, que era parteira. Ah, sim. Isso. Então, quantas mulheres chegam no meu escritório para poder ser atendida e falar: meu marido disse que eu era maluca. Eu falei: quem te falou isso? Meu marido. Eu falei: é só seu marido mesmo, ele não quer que você cresça. Porque um homem que diz que uma mulher é maluca é porque significa que ele é o quê? O psiquiatra? Ele tem um manicômio? É isso? E ele deveria ser processado. Por quê? Você está diagnosticando quem? Entendeu? Uhum. Meu Deus, sou terapeuta, eu não ouço diagnosticar as pessoas. Imagine que um cara chega em casa e simplesmente chama a mulher de maluca. Maluco é ele que não sabe o que está falando. Então, muitas dessas mulheres, elas se sentem isoladas, consequentemente, em solidão, né? E aí, essa pessoa começa a achar que ela é errada, que ela é a que não é aceita. Mas não é verdade. As pessoas, elas são colocadas de lado por vários motivos. Você vê na porta de escola meninas que batem outra menina só por serem inteligentes, só por serem bonitas, só por serem tímidas, só por serem descoladas. Sabe, quando um grupo não aceita, é isso. Nesse nível de espancar a pessoa. É complicado, né? É muito complicado. Você vê que nós vivemos um tempo bem terrível. Agora vamos parar e pensar. Pensa aqui comigo, pensa aqui com o Mr. R. Tem gente que está rodeada, mas não pode ser quem é. E isso traz uma sobrecarga que acaba nos distanciando e nos isolando, mesmo estando em companhia. É algo que está em nosso interior ou no interior da outra pessoa. Agora, eu sou uma pessoa, não estou dizendo que todo mundo me aceita e me ama, mas quando eu chego no lugar, se a pessoa fizer cara feia, eu não me incomodo, isso não me incomoda, porque, para mim, ela está com problema de diarreia, ela está com problema com o marido está com problema com a mulher, não tem nada a ver comigo. Então, eu busco ser gentil com a pessoa, o máximo, sabe? E aí, tudo bem? E às vezes eu só sento diante da pessoa e nem falo nada, sabe? Só para dizer assim, eu estou aqui, você rejeitou todo mundo com suas caretas, porque você também estava se sentindo rejeitada, sabe? Tem gente que faz caras e bocas, né? Aí a gente já cria antipatia. Mas eu não crio antipatia, não. Assim, pelas pessoas. Sabia? Nossa, eu acho que chega a ser uma coisa rara eu ter antipatia por alguém. Porque eu sei que aquela pessoa está sofrendo e se sente rejeitada. Quem rejeita é porque se sente rejeitado. Cada um dá aquilo que tem. Agora vamos refletir aqui. Pior do que estar sozinho é não poder sermos nós mesmos perto de alguém. Que pode ser alguém tão próximo. Por exemplo, um familiar, um vizinho, um amigo. E até irmão de igreja, né? E isso é complicado, porque se estamos rodeados de pessoas e nos sentimos tão sós, será que nós não estamos sendo tão exigentes? É de se pensar, né? Eu já passei por situações assim que eu não posso, muitas das vezes, ser eu mesmo. Já passei por situações assim e é muito desagradável, é muito deselegante. Uhum. Você ter que ficar buscando palavras para dizer, você não pode ser autêntico, você tem que buscar palavras para dizer com receio de aquilo desencadear numa discussão ou alguma coisa assim. Aí é muito ruim. É muito ruim. Aí você tem que ficar se contendo, pensando no que você vai dizer, o que seria uma coisa natural passa a ser uma coisa desgastante, né? Mecânica, né? Porque você tem que pensar... Estado de alerta o tempo todo. Pensar o que vai dizer com medo de criar um embate. Eu conheço pessoas mesmo que você não pode comentar sobre coisas religiosas, que aquilo já vira um embate, já vira um sermão contra você, alguma coisa assim. É muito ruim. É verdade. Eu tenho facilidade para não ter problemas com... Eu não sou maravilhosa não, viu, gente? Eu brinco que eu sou maravilhosa, mas não sou maravilhosa não. Mas tem aquela questão, né? Se você torce para um time... Eu não tenho um time assim que eu torço, a não ser quando meu marido chega. Eu sou corintiana, quando meu marido está no ambiente, entendeu? Então, ninguém conta para ele.
O que você está pensando aí? Mas é verdade. Então, minha religião, eu não tenho dificuldade, eu aprendo tanto com outras religiões, eu trago o melhor de cada religião, entendeu? Para mim é maravilhoso. Eu não tenho essa dificuldade, não tenho mesmo. E, como eu falei, tem uma solidão que ela é invisível, ela é silenciosa, ela é imperceptível muitas vezes, mas também é marcada por um grande vazio interior que surge quando não somos ouvidos, nem mesmo vistos ou sentidos. Olha que triste. Mas vamos considerar algumas causas modernas. O excesso de redes sociais, por exemplo, as comparações, as relações superficiais e o medo de nos expormos, medo de nos tornarmos vulneráveis. Imagina, eu frágil. Mas quanto mais você tem medo de se tornar vulnerável, mais você acaba entregando que você é vulnerável. O medo que eu tinha me sobreveio. Jó capítulo 3, versículo 25. Mas você sabia que quando nós... Estou saindo aqui do script total. Quando nós... nos sentimos assim tão frágeis e tão solitários, é porque ainda nós não entendemos nossa importância no mundo. Porque quando eu sei quem eu sou, e que talvez naquele ambiente eu não me destaque, mas que em outros lugares eu sou importante, acabou. Você se sente pleno, cheio, full. Isso é maravilhoso. Aí você não precisa da aprovação do outro, tá certo? Eu até peguei a impressão, né, que estava lá na minha mesa, lá no escritório, da primeira aula do programa terapêutico da Dor à Cura. E o primeiro tópico é a importância de cada indivíduo no mundo. Olha só que legal. E é lá que falamos sobre esse superpoder. É lá que nós falamos, nesse programa terapêutico, nós falamos sobre coisas que as pessoas às vezes não falam. Coisas que às vezes as pessoas escondem ou distorcem. Porque é muito melhor que as pessoas digam que você é burro, que você não conhece, que você sofre. Se você não tiver sofrimento, ele vai botar sofrimento para vender um curso, para vender um livro, para vender um programa, para vender até questões religiosas, né? Para angariar dinheiro, porque se você der dinheiro em tal lugar, aí você vai ficar feliz. Olha que miséria, né? Que loucura, comprar né? felicidade. Tá parecendo comercial da Coca-Cola. Abra essa felicidade. Porque você não tem felicidade fora da Coca-Cola, né? Coisa louca. Olha, muitas vezes nós mostramos muito, porém dizemos pouco as nossas verdades. Pois temos medo, né? De não sermos aceitos, temos medo que apareçam as nossas fraquezas, as nossas mazelas, e as pessoas usem isso contra nós. Mas veja esse ponto, né? Precisamos de conexão humana. Cada ser humano precisa de conexão, pois somos seres sociais e faz parte da nossa essência, da nossa natureza, corre pelas nossas veias, né? E pelas varizes também. Pelos vazios, aquele que a mulherada, né, vai lá esconder. E tá certo, porque é questão mais do que estética, é saúde mesmo. E a Bíblia fala, né, não é bom que o homem esteja só. E a palavra de Deus fala isso em Gênesis, né, logo nos primeiros capítulos. Ou seja, desde o início nós fomos criados para conexão. E veja como Deus nos criou a partir do Salmo 139, versículo 13. Ali no Salmo 139, versículo 13, fala: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Olha só que interessante isso, né? É como se Deus estivesse fazendo uma toalha. E aí, quando eu li esse versículo a primeira vez, eu me lembrei das rendeiras do Ceará, que elas usam como é que eu vou dizer assim? É de madeira, não é uma agulha. Ela é compridinha e tem uma bolinha. E ali elas vão passando, sabe? Já vi. Eu já só vi, não é sei o lindo. nome. Eu só não sei o nome daquela É ferramenta. biuro. O nome daquele negócio é biuro. Ah, Bureau. Biuro. E aí, parece nome inglês, né? Mas é B-I-L-R-O. Biuro. E aí, aquelas mulheres rendendo aquilo ali,
Não é uma toalha feita em produção, é uma toalha que foi feita, tecida, uma de cada vez. Então, por mais que elas pareçam, porque elas tentam usar as mesmas cores e alguns joguinhos, né? Mas ainda assim você vai ver que elas são únicas. E foi assim que Deus nos fez, únicos e únicas. E isso é maravilhoso. Mas ainda eu quero falar um pouquinho de um lado que parece que é negativo, né? Mas nem toda solidão é negativa. Existe uma que se apresenta e que mostra o que está em nosso interior e nos confronta. É quando, às vezes, o silêncio não se cala. Ao contrário, ele se mostra. E aí, talvez, a pergunta não seja porque eu estou sozinho, mas porque eu não estou conseguindo me conectar. Pronto. Por que você não está conseguindo se conectar? Assim, se a gente for olhar como pessoas que são responsáveis, nós somos responsáveis pelas nossas conexões. Se eu sou responsável pela minha conexão, eu pensei comigo mesma. Então, eu vou entrar no lugar e não vou esperar que as pessoas me deem um bom dia. Eu não vou deixar de dar um sorriso porque alguém não dá um sorriso. Olha só, eu me lembrei quando eu morava na Tijuca, tinha um vizinho que ele era conhecido pelo mau humor dele. E, às vezes, eu pegava o elevador onde ele estava e tinha outras pessoas que falavam, bom dia, bom dia, bom dia. Olhava para a cadeira e falei, bom dia. Ei, bom dia, bom dia, bom dia. Você acredita que eu fui a única pessoa na casa, no prédio, que ele convidou para ir lá na casa dele, conhecer a esposa e tudo mais, ficou amigo do meu esposo, tinha assim um carinho, comprou um livro do meu marido. Olha aí, bom dia, qual o problema, gente? Né? Desmontou, né? Não tinha jeito, uma hora tinha que... Ele tirou a armadura dele. Tirou a armadura dele. Mas a pergunta, né? Por que não estou conseguindo me conectar? Você quer falar aí? Porque o povo, às vezes, gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, e você é a boca do povo aqui. Não, porque não, eu acredito que, eu não sei, aí você que vai me dizer, eu acredito que tem mais a ver com a gente, né? A questão de se sentir sozinho, eu não sei, você vai me dizer aí como profissional, se você se sente deslocado em um lugar, o problema pode ser que está com uma pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não está nem aí, mas você está com aquele pensamento, será que eu estou sendo deslocado? Por quê? Será que eu estou me sentindo sozinho? Por quê? Acho que é um questionamento que todo mundo tem que se fazer, né? Não só para solidão, né? Mas outras angústias que as pessoas passam. Eu concordo com você, mas é isso que a gente faz? Não. Geralmente a gente chega, vê uma pessoa com a cara amarrada, com a cara de malcriada, e a gente também fica meio, né? Ai, não gostei daquele lugar. Por quê? Porque eu não fui bem recebido. Mas também você não recebeu as pessoas que estavam lá. Eu sei que quem que tem que nos receber são as pessoas que estão lá. Mas às vezes a pessoa não está bem. Então, o que é que a gente vai lá e dá o primeiro oi, o primeiro bom dia, boa tarde, ou como vai? Oh, adorei o cachorrinho, que lindo esse vestido, essa gravata é bacana. Entendeu? Puxar o assunto, sem medo. Você está vendo que tudo é a questão do medo? Medo de sermos destratados, de não sermos vistos. Mas aquele homem, que eu vi no elevador, que eu contei agora, eu também fiquei com medo. Daqui a pouco comecei a fazer piada daquilo, ele não aguentou, o pessoal começou a rir no elevador, né? E deu tudo no que deu. Então, a gente precisa, de fato, enfrentar nossos medos. Mas não, nós olhamos para a cara do outro e ao invés de dizermos assim, por que eu não estou me sentindo conectado? Por que não estou conseguindo me conectar com o outro? Simplesmente eu passo a atacar o outro e dizer que aquele lugar não é bom, que a energia não é boa, que não sei o que não é bom. Mas então, se você é tão bom, por que você não foi lá e mudou tudo aquilo? O conhecimento que fica para hoje, então, se você não é bem aceito em um lugar, você tem que, como se a vida fosse um eco, se você não gosta do que você está recebendo, você tem que prestar atenção no que está emitindo. Esse é o conhecimento de hoje? Uau. Mais ou menos assim? Olha, muito bem. Uma vez uma manicure disse assim para mim, eu fui na casa de fulana e ela sugou toda a minha energia. Eu falei, como é que tá a sua energia? Ótima. E a dela? Péssima. Aí, como é que você saiu de lá? Eu saí péssima.
Eu digo assim, então ela não sugou sua energia, você que sugou a energia dela. Sua energia não estava tão ótima assim, querida, senão você teria engolido ela. É ou não é? É. O positivo, né? O positivo é mais forte, né? Deveria ser. Mas Aí pensa a pessoa bem. acha que tá positivo, né? Mas aí pode ser que não tá, né? Mas pensa bem, é mais difícil fazer o papel de vilão ou o papel de mocinho? Acho que de vilão, né? Acredito. Todo mundo quer ser o artista, quer ser o herói, o protagonista, né? Mas hoje não tem muito isso não, né? Hoje tá Antigamente mais... tinha. Antigamente era mais evidente essa questão do vilão e do herói, né? Você quer ver uma coisa? Tinha uma novela, eu acho até que já falei isso aqui. Mulheres de Areia. Tinha Ruth e Raquel. Eram gêmeas. Quem fazia o papel das duas era a Glória Pires. A novela que ficou marcada. Porque Raquel, ela era uma mulher muito malvada. Ela ficou com o marido, no caso o namorado, que se tornou marido da Raquel, ou da Ruth. Ele queria a Ruth e acabou casando com Raquel, pensando que era Ruth. Ela se passava, entendeu? Meu amigo. Então, antigamente tinha esse negócio de bonzinho e ruinzinho. Hoje já não é bem assim. Hoje os mocinhos, eles infligem lei, eles destroem carros, eles atiram na pessoa. Olha, só Deus. Não existe lei pro bonzinho, né? O bonzinho pode tudo. Todo mundo ficou fora da lei. Ai, meu Deus. Mas eu quero encerrar aqui falando sobre a devocional de hoje, que foi lá do grupo, né? Do meu grupo, onde tem uma galerinha maravilhosa. E fala da história de José. Na verdade, eu vinha falar de outra história, que era de Elias. Mas quando eu falei José, aí você falou assim, José que foi preso? Você lembra disso? Aqui no começo? Aí eu, em homenagem a Mr. R, nós vamos falar da devocional. Tá certo? A solidão que nasce dos relacionamentos. Gênesis 42, versículo 24. José, porém, ficou sozinho. Aí tem 3 pontinhos aqui, porque o versículo ainda se estende mais. Mas olha só. José conheceu a solidão muito cedo. Foi rejeitado pelos próprios irmãos, arrancado de perto de seu pai e lançado em um lugar onde ninguém conhecia a sua dor. Longe de casa, ele percebeu que quem deveria proteger foi quem o feriu. Existe solidão que nasce dentro dos relacionamentos que muitas vezes vem a ferida, né? De pessoas de quem nós acreditávamos que éramos amados e que amávamos. As pessoas que confiavam e que você esperava apoio. No caso de José, ele poderia ter até endurecido o coração. Ele poderia viver com raiva e desistir das pessoas, sabe? Mas ele decidiu nos transformar. Mas ele decidiu não transformar sua dor em identidade. Ele não tinha que fazer isso a plataforma da sua vida. Porque, imagina, ele ia encontrar toda pessoa que ele fosse encontrar, ele acreditaria que essa pessoa também traria dor à sua vida. Então, ele ia correr sempre das pessoas. E tem gente que já sofreu tanto que passou a viver a sua própria vida baseado no quê? No que fizeram com ela. E, aos poucos, deixaram de enxergar o propósito da vida, o valor, a fé, o futuro. E foi aí quando a dor começou a dizer quem essa pessoa era. E eu quero pegar aqui esse pontozinho aqui para fechar. Estou voltando aqui ao início. José conheceu a solidão cedo, foi rejeitado pelos próprios irmãos, arrancado de perto do pai e lançado em um lugar onde ninguém conhecia sua dor. Longe de casa, ele percebeu que quem deveria proteger foi quem o feriu. É engraçado, viu, Mr. R., que quando eu estava lendo isso para o meu grupo e fazendo mesmo esse texto, eu percebi que a solidão que nós encontramos hoje aqui fora, ela pode ser dolorida, mas ela só é mais dolorida ainda quando temos registros de infância e adolescência onde nós fomos desprezados, rejeitados pelos nossos próprios familiares. E aí é que está. Então, a solidão que a gente vive hoje não está apenas ligada a hoje. Ela pode ser a raiz de algo lá atrás que hoje ecoa de uma forma terrível e vira plataforma.
superar essa crença de que todo mundo é ruim, que todo mundo vai nos machucar, não é fácil. Eu acredito que seja mais difícil identificar isso também, porque o primeiro passo é identificar e depois procurar ajuda, né, no caso. Só Sim. que também é difícil identificar. Mas tem gente que né? procura ajuda levando em conta o que está na superfície, que é o que hoje incomoda a pessoa. É na terapia que ela vai encontrar, que a gente chama na hipnoterapia de IE, que é a EI, emoção inicial. Aquela que registrou aquilo de uma forma muito forte. Porque tem gente que é machucado na família, tantas vezes rejeitados, que acaba virando uma imagem. Tudo que a gente sente, pensa, ela vira uma imagem e desce para a mente subconsciente. E a mente subconsciente é aquela que rege as nossas decisões e elas que controlam nossas emoções. Ela é uma criança entre 4 e 6 anos de idade. Por isso que tem gente que se protege no nível que parece ser infantil. Entendeu? Ah, tô entendendo. Então a pessoa tem aquelas marcas tão profundas que ele não consegue nem pedir ajuda, de certa forma, né? Seria isso? Ele não consegue perceber que isso veio de lá de trás. Ele não percebe que precisa de ajuda. É muito pior, né? Imagina que você tem uma agulha que entrou na sua pele. Aí você não percebe que isso dói. E aí alguém vai lá e aprofunda um pouquinho mais a agulha. Ela vai tocando em novos nervos, nos tendões, na carne. Aquilo vai doendo mais. Imagine. E aquilo vai, cada dia mais alguém vai lá e põe mais uma camada de dor, sabe? A pessoa passa a proteger aquela parte, não deixando ninguém chegar de junto, porque ela não sabe, mas quando essa pessoa chega de junto, aprofunda mais aquela dor, aquela ferida. E aí passa a não deixar ninguém tocar naquela parte da vida. Tem gente que não fala sobre família, tem gente que não gosta do assunto de casamento, de relacionamento, foge igual o diabo foge da cruz, né? Mas por quê? Porque viu um relacionamento onde a pai e a mãe, eles eram cruéis uns com os outros, entendeu? Ele já projeta para si aquela dor, né? E acredita que vai ser todos daquele jeito, né? Olha só, esse livro cheio de páginas escritas, ó, não é verdade? A gente não tem como apagar isso aqui. A gente não tem como apagar. Não é verdade? É verdade. E aí, o que acontece? Você vai ler o livro e você vai sentir mal porque viu alguma coisa aqui que você não gostou. Mais para frente, você estuda sobre aquilo e você acaba entendendo que aquilo não era uma coisa ruim que o autor queria falar. Era só o ponto de vista dele. Aí você volta depois de anos e lê o livro. Você já tem uma outra mentalidade, você está amadurecido e você pode ler esse livro de outra forma. Então, na terapia, nós fazemos isso. Nós mostramos o passado da pessoa, ou trazemos na memória dela, através das várias técnicas, várias ferramentas, e quando a gente traz, ela sente dor. E aí a gente ressignifica a forma como ela olha. Como é que a gente ressignifica? Durante a terapia, a gente vai mostrando que aquelas dores construíram quem ela é. Só que se ela não agir com acolhimento, com amor próprio, essa criança nunca vai ser aceita. As páginas dos livros serão lidas, aqui é o passado dela, da mesma forma. Você vê que tem versículo bíblico que uma pessoa lê, isso é muito comum no mundo cristão. A pessoa lê e não sente nada. No dia que aquele versículo faz sentido por causa da dor dela, já é lido de outra forma. Não é assim? É verdade. Eu nunca tinha pensado assim, não dessa forma assim, tão profundamente, mas faz todo sentido, né? Faz olhando sentido assim, para né? você? Com certeza. Essa analogia foi perfeita aí com a dor. E eu quero muito em breve, eu fico falando que eu quero sobre as feridas emocionais, mas ele é um tema muito amplo, ele é muito denso. Aí eu teria que pegar aí, ó, no mínimo 3 meses de programa, no mínimo. Quem sabe 2 por semana, né? 2 programas por semana. Mas aí, no caso, a gente pode fazer, porque 2 programas por semana para eu estar aqui. Esse um dia para estar aqui já é um BO. Vocês estão vendo como a gente ama vocês? Olha só, para estar aqui eu tenho que deixar tudo para trás. Só para focar em você. Porque aqui, né,
Mr. R? Você é o foco. É muito bom. Muito Você bem. Para refletir e crescer, né? Para refletir e crescer. Hoje Um forte o crescimento abraço. foi grande. Foi grande, hoje, né? O crescimento hoje foi bem amplo. É. E fica com Deus. Próximo programa nós poderemos falar mais e, quem sabe, falarmos sobre a importância. Ao invés de ficarmos falando sobre o problema, a gente falar sobre já a solução. Durante o tempo que falamos aqui sobre pessoas difíceis, nós percebemos que falamos bastante sobre as partes, né, o levantamento. Aqui a gente pode fazer só um programa sobre solidão e trazer efetivamente o restante do mês de maio soluções. Entende? Ao invés de expandir com vários programas. Uhum. E é isso. Quem sabe o primeiro seja a sua importância, a importância de cada indivíduo no mundo. Nossa, Muito vocês vão bom. se achar, hein? Muito bom. Para você que está em foco, vai ser demais, é ou não é? Que Deus abençoe sua vida grandemente. O cheiro baiano. Vai mostrar os erros? Com certeza. Hein, Rai, antes de terminar, vai ter dica de leitura? Eu vi que você trouxe um livro aí. Vai ter dica de leitura hoje? Então, vamos sim. É que você mostrou aí a capa. Isso. Aqui. Aí, ó. Aqui, ó. É uma breve história da humanidade. O nome do livro é Sapiens. Eita, como é que eu vou mostrar isso? Pra gente é diferente, né? Eu coloco a capa dele aí, muito bom. Você coloca a capa, né? Uhum. Eu comecei a ler ele hoje e é bem impactante. Dentre as coisas, você vai ver que você veio do macaco mesmo. Tô brincando. Você vai ver que esse livro ele traz afirmações, né, sobre as 3 importantes revoluções que definiram o curso da história: a revolução cognitiva, a revolução agrícola e a revolução científica, que já tem 500 anos, que a gente acha que é bem novinho, né, mas não é não. Tá bom, moço? Muito bom, muito bom. Tá bom. Um cheiro baiano para nós, muita paz e luz para você que está aqui sabendo que você é o foco. Um brinde. Top demais. E eu também. No caso de José, ele poderia ter tido endurecido, até ter endurecido o coração, mas ele